Olá, alunos! Estou aí mais uma vez com vocês, dentro da nossa matéria de Introdução à Sagrada Escritura, para nós falarmos um pouco sobre a questão agora do cânon. Então seria a primeira parte, a primeira aula, depois a outra diante dos slides também. Acho que fica claro só ter essa compreensão mais geral, mais introdutória. Eu peço desculpas desde o início porque eu estou com problema nas gravações, então ela vai ficar um pouco fracionada. Vamos ver como vai ser, como vai ser a gravação, ok? Então o material propriamente de base é o livro da coleção das vozes. Vocês não têm dificuldade às vezes com o material, seria interessante até mesmo, de repente, vocês como fazer essa coleção de Sagrada Escritura de acordo com as vozes. Se chama Introdução aos Estudos Bíblicos. Então eles têm ali dentro da bibliografia, está disponível, e aí qualquer dúvida vocês podem me procurar também. Sobre o cânon, então eu falei um pouco, vocês leram essa parte do catecismo, e que fala sobre o cânon, que seria os livros que são inspirados, portanto eles vão pertencer ao cânon. O texto, o slide, ele coloca um pouco essa autoridade normativa da Sagrada Escritura, porque é pelo cânon que nós temos toda a dimensão legal, então referente à norma, referente à lei, do que é um livro inspirado, ou seja, portanto ele é sagrado para nós, ele pertence à Sagrada Escritura, ou não é sagrado para nós, é um outro livro qualquer. E essa parte assim, do estudo é uma parte, acho que é interessante, acredito que vocês vão gostar. Inicialmente a gente fala um pouco da terminologia. Então, a definição aqui seria essa, né? A autoridade normativa da Sagrada Escritura, ou seja, aquilo que vai dizer para nós se o livro é inspirado ou não é inspirado, chama-se cânon. A etimologia em si do cânon, ela vem do grego, e tem um texto, por exemplo, de São Paulo, que eu coloco aqui, que seria o norma por si. Depois, para nós, veio essa questão de ser uma norma de fé. Automaticamente tem uma tradição mais antiga também, que como se fosse uma espécie de uma espécie de uma vara, digamos, em que a pessoa ela quebrava, quando ela tinha um contrato assim, com a pessoa, ela quebrava e depois ela podia unir aquilo. Então esse objeto que era feito na antiguidade, que era utilizado para mostrar uma norma, um contrato, e que havia sido feito entre duas partes, chamava-se também, pelo grego, de cânon, então de acordo com a cultura helênica. Por isso que para nós veio essa questão, porque é o que une, é o que dá segurança, é a palavra que você tem, assim, que você recebeu, de acordo com aquela norma. Então, por isso que para nós tem essa importância da questão etimológica, histórica do termo cânon. Isso não está aqui no slide. Depois veio para nós essa questão do adjetivo. De onde surgiu o termo, esse adjetivo canônico? Ele é aplicado aos livros bíblicos desde o século IV. E aí, a partir de então, dentro da Igreja Latina, vai ser para nós tido como o grande catálogo dos livros bíblicos. Ou seja, o que para nós, dentro da Igreja Latina, vai ser entendido como cânon. O livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, aí você vai do catálogo inteiro, até os Evangelhos, até Apocalipse. Esse catálogo, essa numeração, entrou pela Igreja Latina como os livros canônicos. Então, por quê? Dentro dessa época, como às vezes até hoje já está a questão mais tranquila, mas na época apareciam muitos livros que eram tidos como Evangelho de Pedro, de repente você já ouviu falar, Evangelho de Tomé, muito conhecido. Então, esse livro é canônico, então a expressão essa já é nossa, né? Mas esse livro realmente é tido como livro que vai compor a Bíblia. De repente eles falavam assim, estou usando termos próprios nossos. E aí se dava, olha, o livro, então vinha um concílio, vinha alguém falar, ó, os livros que são inspirados são esses. Aí falava, ou seja, que são canônicos, veio então, a partir de Laodiceia, 360. São esses aqui, aí dava listagem. Essa listagem propriamente se chama de livros canônicos, veio para nós através desse adjetivo. Então, terminologicamente, está aqui a definição no slide, né? Primeiramente a norma de fé, e depois seria então esse catálogo que contém a nossa norma de fé presente dentro da Sagrada Escritura.
Para nós, então a gente usa, claro, aqui dentro da linha teológica nossa, dentro do ramo da Universidade Católica, a gente usa, então, essa terminologia católica. Então, a diferença entre protocanônico e deuterocanônico, isso dentro da teologia católica. Protocanônico, todos aqueles que foram reconhecidos como normativos desde o início, ok? Já deuterocanônicos é aqueles que já tiveram alguma dificuldade para entrar no cânon, às vezes já foram contestados, teve gente que não aceitava e tudo mais. Então, nós chamamos de deuterocanônico. Protocanônico é porque é o principal. Deutero seria essa expressão de outro, ou seja, alguma coisa que para nós teve um elemento de dificuldade. Tem a relação do slide, por exemplo, desses livros chamados para nós de deuterocanônicos. Para nós não entendermos o que é um livro apócrifo e o que é uma pseudepígrafe. Então, apócrifo seria propriamente, de acordo com a etimologia, aquilo que é falso. Por isso a gente tem essa história, um livro que foi oculto, às vezes até se fala mal um pouco para nós sobre isso, porque a igreja escondia os livros. Mas por quê? Porque era a única forma que se tinha, de repente, para não corromper a fé. Então, para salvaguardar a fé, então se guardava esses livros. Esses livros, então, entrou para nós essa tradição chamada de um livro apócrifo, ok? E para nós se tem essa questão toda, o que para um protestante, os nossos deuterocanônicos, por exemplo, a gente tem lá os 7 livros do Antigo Testamento, que para eles são para nós são deuterocanônicos. Por exemplo, Sabedoria. Para eles são apócrifos. São livros que a gente tem que deixar no canto, porque eles não dizem respeito à fé. Já pseudepígrafe, então se você for olhar pela questão da raiz das palavras, pseudo significa falso, epígrafe significa escrito. Então, escrito falso.